Meu nome é Nina Hirata, eu sou professora aqui no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, nesse campus. Então, a ideia hoje é eu falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina. Então, o Tiago deu um belo panorama sobre IA, como as coisas foram se desenvolvendo. Eu vou abrir um pouquinho a caixinha e tentar explicar um pouquinho como funciona aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina, afinal? Vamos ver se o slide funciona aqui. Ok. Então, o que a gente discutiu? Que essa parte de inteligência artificial, recentemente, está dependendo muito da questão da disponibilidade de dados. E duas sub-áreas, então, que se destacam dentro da grande área de inteligência artificial é a área de aprendizado de máquina, que eu estou chamando de machine learning, e deep learning, ou aprendizado profundo. E é sempre bom lembrar que, junto a esses avanços que nós tivemos na IA, tivemos o quê? Na verdade, muitos avanços computacionais. Então, os fatores relevantes para a gente ter chegado até esse ponto é a capacidade de coletar dados, transmitir dados, armazenar e processar dados do ponto de vista computacional, e essa abundância de dados. Então, essas coisas meio que são fortemente correlacionadas, né? E aí, como vocês podem ver, machine learning é uma sub-área dentro da inteligência artificial e deep learning é, digamos, uma sub-área aí, ou seja, está dentro da grande área de IA, depois de machine learning. Bom, e eu vou tentar explicar machine learning do ponto de vista, assim, sob uma perspectiva computacional, porque, no fundo, a gente está falando de máquinas ou dispositivos computacionais, ou seja, máquinas que têm capacidade de processar dados. E aqui vocês podem ver alguns exemplos de tais máquinas, né? Então, desktops, notebooks, smartphones, sei lá, os tablets. Hoje em dia a gente tem relógios inteligentes, sei lá, tem vários dispositivos que têm algum poder de computação e, portanto, podem ter uma inteligência de máquina, como o Tiago disse. Tá? Ok, então, como a gente está pensando em computadores ou computação, atrás desses sistemas ou desses dispositivos existem sistemas computacionais para fazer esse processamento de dados. E aí eu vou começar, então, primeiro tentando explicar o que é computação, assim, principalmente para aqueles que não têm muita vivência ou experiência. Obviamente, aqueles que já estudaram computação ou programam, isso aqui vai ser muito beabá, assim, redundante, mas eu acho que, como vocês perceberam, como a gente já discutiu, tem pessoal de perfil muito variado aqui. Acho que é interessante, então, eu dar uma ideia de o que a gente faz em computação, assim, simplificadamente. Então, computadores processam dados e a gente consegue pensar, então, tarefas de computação. E aqui um exemplo que eu estou mostrando é processar imagens. Tenho imagens de fundo de olho e um interesse é eu extrair os vasos presentes nessa imagem, porque a forma como que esse vaso se espalha no olho, etc., é uma informação relevante, por exemplo, para saber se tem alguma doença do olho ali. Tá. E aqui existe, então, um processamento. Entra uma imagem e, do outro lado, sai também uma outra imagem, mas é uma imagem processada. Outro exemplo de processamento. O que o computador pode fazer? Bom, eu tenho um monte de números aqui, eu quero somar, eu posso fazer o computador me dar a soma. Qual é o total daquela adição? Então, de novo, a entrada tem um monte de números, saída também é um outro número ali. Tá? Um terceiro exemplo de processamento. A entrada poderia ser uma frase em uma língua qualquer, aqui no exemplo em chinês, por exemplo. Tem algum processamento e na saída eu quero essa frase em outra língua, por exemplo, aqui português. Tá? Então, de novo, entrada, saída. Então, de forma geral,
a gente pode pensar computador como uma máquina que realiza processamento de dados. É basicamente isso que o computador faz. Processar dados, pega um dado, transforma ou então gera novos dados. Então, resumindo, é isso, né? A gente tem computadores que realizam processamento de dados e, em geral, a gente consegue caracterizar esse processamento em termos de os dados que entram e os dados que saem. E agora, para a gente fazer o computador realmente fazer esse processamento, nós precisamos programar o computador. E é isso que os vários estudantes de computação, de sistemas de informação, engenheiros, muitas vezes aprendem a programação de computadores. Então, aqui tem um exemplo de o que seria uma programação de computador. Quer dizer, não é exatamente uma programação, mas eu preciso pensar o que eu preciso fazer. Eu preciso ler os dados, depois eu preciso ir calculando a adição, termo a termo, até gerar o resultado. Então, vocês não precisam entender o que está escrito aqui, mas isso aqui seria uma espécie de pseudocódigo, que depois eu posso transformar isso em algo que o computador consegue entender, e aí ele iria processar os dados de acordo com essa sequência, assim, digamos, de instruções. Então, esse seria o trabalho de um programador, pegar e escrever esses códigos computacionais. Tá bom, somar números acho que qualquer um consegue fazer, qualquer um que está começando a aprender a programação consegue fazer, mas agora vamos pensar em um problema um pouquinho mais elaborado, que seria, por exemplo, reconhecer placa de veículos. Aí reparem que aqui a entrada é uma imagem, não é o número nem nada, é uma imagem, uma foto da placa do veículo, e eu gostaria, então, de reconhecer qual é a placa. Então, a entrada é a imagem, a saída são as letrinhas e os dígitos que formam a placa. Essa seria a intenção. Isso requer o quê? Processar imagens. De alguma forma, eu teria que escrever um programinha para ler imagens, seja lá o que for isso. Isso, na prática, não é algo fácil. Então, só para dar uma ideia de o que, que isso não é fácil, em vez de pensar em placa de veículos, vamos pensar no problema só de reconhecer fotos de letras A, ou olhar fotos de letras e dizer se essa letra é uma letra A. Então, a gente poderia tentar escrever um programinha de computador para fazer isso. Só que aqui eu tenho alguns exemplos de como as letras A podem aparecer aí na frente da gente. Aqui são alguns exemplos só. Vocês podem ver que podem mudar de tamanho, a fonte pode variar, pode ter textura, pode ter cor, pode ter uns enfeites aí para ficar mais bonitinho. Alguns são vazados, outros são preenchidos, etc. Então, eu teria que dar conta de considerar todas essas variações e muitas outras que nem aparecem aqui. Então, imagine o trabalho de um programador para tentar fazer regras para reconhecer cada uma dessas coisas. Okay? E aí vem a ideia de machine learning. Então, em vez de eu escrever o programa, será que a gente consegue treinar uma máquina para ele aprender a reconhecer? E aí, como assim aprender a reconhecer? A partir de exemplos. Então, aqui vocês podem ver exemplos de imagem de letra e a resposta à direita de cada letra. Então, aqui são exemplos de entrada e saída. Se eu reunir vários desses exemplos e passar para o computador, será que o computador consegue aprender a fazer esse mapeamento da entrada para a saída? Essa é a ideia fundamental aí de machine learning, ou seja, aprender a partir dos dados. E uma vez que a gente consiga treinar a máquina, vamos supor que sim, o que nós esperamos é que, a hora que eu pegar uma foto de uma letra qualquer e passar para a máquina seja capaz de dizer, isso é uma letra X maiúscula. Tá. Então, essa é a ideia de machine learning. E agora eu vou começar a tentar explicar um pouquinho como é que essas coisas funcionam na prática. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E para isso eu vou usar dois tipos de problemas que são muito comuns
na área de aprendizado de máquina. Basicamente, a ideia é, eu tenho algum objeto que eu quero identificar, classificar, então, um problema de classificação. Pode ser um problema de letras, eu tenho foto de um monte de letras, eu quero reconhecer a letra. Ou tenho foto de gatos e cachorros, eu quero dizer isso é um gato, isso é um cachorro. E assim por diante. E temos também problemas de regressão, que são coisas do tipo, eu tenho uma casa, eu gostaria de saber qual é um preço razoável, qual é o preço estimado se eu quero vender essa casa. Alguma coisa assim, onde a minha saída é um valor contínuo. Bolsa de valores, por exemplo. Qual que vai ser o índice ali, não sei das quantas. Okay? Então, para falar de classificação, eu vou esquecer um pouquinho as letras e vou trazer umas frutinhas aqui. Então, é para vocês pegarem isso numa boa, não é para levar isso super ao pé da letra, a forma como explicar, isso é só um recurso didático, só para mostrar como as coisas funcionam. Então, suponha que eu quero separar bananas de peras. Todos conhecem bananas e peras, então acho que fica mais fácil explicar assim. E é isso que eu vou fazer. Então, como eu disse, eu tenho dificuldade de pegar fotos de bananas ou peras ou qualquer coisa e fazer alguma coisa. Então, vamos, por enquanto, simplificar e fazer o seguinte. Em vez de eu ter a foto, suponha que eu vou calcular atributos dessas frutas aqui. E aí, o primeiro atributo é relativo à cor, o quão amarelo a fruta é. E vamos pensar que a fruta está madura já, porque senão a banana estaria verde desde o começo, não ia dar certo. Então, vamos supor que cor é um atributo, é uma informação que eu tenho, e o segundo atributo que eu tenho é a questão de simetria ou assimetria. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, se vocês olharem essas 4 figuras aqui embaixo, vocês podem ver que, na esquerda, a pera é mais verdinha, à medida que você vai indo para a direita, vai ficando mais amarelo. Então, de certa forma, podemos dizer que as peras tendem a ser mais verdes e as bananas mais amarelas, se pensarmos em cor. Se pensarmos em simetria, temos algo parecido, assim, no sentido de simetria, no sentido de se eu fizer uma... eu não posso virar essa mão, perdão. Refletir ali, cortar o negócio no meio e fizer o espelhamento, meio que continua tendo o mesmo formato. Então, no caso da pera, se ele está em pezinho, basicamente, se você cortar e trocar de lado, meio que você continua tendo uma pera. No caso da banana, depende. Aqui eu tenho 2 bananas, uma está em pé. Se banana pode ficar em pé, não sei, mas de qualquer forma, em pé está bem simétrica, mas quando a banana está deitada, ela já não é mais simétrica. Então, bananas são mais assimétricas, peras são mais simétricas. Ok? Então, são esses 2 atributos que eu vou trabalhar. O que eu vou fazer agora, então? Eu posso pegar esses atributos e colocar, então, nesse eixo X, o valor da assimetria. Então, para cada fruta, eu consigo calcular um índice de assimetria, digamos que varia de 0 a 1. 0 significa que é não assimétrico, ou seja, é simétrico, e 1, que seria mais na ponta aqui direita, seria que é altamente assimétrico. Da mesma forma, no eixo Y aqui, eu posso pensar que aqui eu tenho o grau de quão amarelo a fruta é. Então, mais para baixo seriam mais verdes, mais para cima seriam mais amarelos. Então, nesse sentido, cada pontinho que aparece aqui corresponde a uma fruta. Tudo bem? Isso aí está claro para vocês? Então, peguei a fruta, calculei o índice de assimilaridade e o grau de amarelo, e aí virou um pontinho aqui nesse gráfico. E aqui, então, vocês estão vendo uma nuvem de pontos marrons, que seriam as peras. Como eu disse, eles tendem a ser mais simétricos ou menos assimétricos. Mais verdes aqui mais para baixo e menos amarelos. E do lado direito a gente tem as bananas, que são mais assimétricas, certo? E mais verdes, ou seja, estão mais para cima. Okay? Então, essa aqui seria a representação de algumas amostras de peras e bananas em termos desses 2 atributos. Muito bem, agora eu tenho esse problema. Eu quero saber o que é pera e o que é banana. E a representação que eu tenho das peras e bananas é esse gráfico aqui.
Então, qual seria um jeito de separar peras e bananas? Bom, uma possibilidade é isso. Eu posso traçar uma reta nesse plano aqui e dizer que o que está do lado esquerdo são peras, o que está do lado direito são bananas. Isso faz sentido para vocês, não faz? É claro que tem alguns errinhos aqui no meio do caminho. Esses que eu marquei em vermelho são as bananas que invadiram a área das peras e as peras que invadiram a área das bananas. Mas é um caso ou outro. Então, é uma separação bastante aceitável. Às vezes alguém vai levar uma banana no lugar de pera e etc., mas tudo bem, assim, o risco é baixo aqui. E aí o que acontece? Bom, se esse separador tá aceitável, eu posso agora pegar uma fruta qualquer aqui, uma pera ou uma banana, eu não sei o que é. Tem uma fruta aqui, vamos supor que eu não sei o que é essa fruta aqui. O que eu vou ter na prática são os dois atributos, né? O quão assimétrico é e o quão amarelo esse fruto é. E aí, baseado nisso, eu consigo, então, colocar essa nova fruta aqui nesse gráfico e ele caiu no lado da pera. Então, é bem provável que seja uma pera. Então, essa é a parte de, digamos, uma vez eu já tendo a máquina treinada, fazer classificação de coisas novas. Agora eu posso pegar uma outra medida aí, assimetria e cor, e jogo o ponto nesse gráfico, eu vejo para que lado esse ponto vai cair. E com base nisso eu sei dizer se é uma pera ou banana. Como eu disse, a gente pode errar um pouco, mas faz parte da brincadeira. Tá? O problema de regressão eu vou explicar via esse exemplo aqui. Então, suponha que eu tenho uma casa, quero vender essa casa, e eu queria ter uma ideia de quanto eu devo cobrar, qual que seria o preço razoável para colocar à venda, né? Então, nesse caso, nesse gráfico aqui, o que vocês podem ver? Aqui no eixo X, digamos, eu tenho a área da casa, que pode ser uma casa pequenininha ou uma casa bem maior. Aqui no eixo Y, cadê o meu apontador? Errei a miragem, perdi. Okay. Aqui no eixo Y, eu tenho o preço da casa. Cada um desses pontinhos pretinhos que vocês estão vendo aqui são exemplos que eu já tenho de casas que, digamos, eu calculei a área e aí já foram vendidas ou compradas e eu sei qual que é o preço. E aí, qual que é a ideia, então, da regressão? É eu tentar meio que encontrar uma linha aqui, no caso, que tenta se ajustar a esses pontinhos pretos. Porque, se vocês pensarem bem, existe uma tendência que quanto maior a casa, maior tende a ser o valor dessa casa. Então, eu posso dizer que a relação área da casa, preço da casa, é uma relação meio linear, crescente aqui. Cresce a área, cresce o preço também junto, né? E se eu conseguir, digamos, se eu conseguir achar essa linha que consegue, de certa forma, capturar bem essa tendência crescente, o que acontece? Agora, eu tenho aqui em azul a minha casa, que tem uma certa área, e aí eu posso rebater aqui e depois vir aqui ver qual é o preço. Isso vai dar uma ideia, não quer dizer que vai ser exatamente o preço, mas vai me dar uma ideia. Então, esse é o problema de regressão. Basicamente, é um problema que você tem observações, aqui no X, e aí eu estou querendo estimar, por exemplo, o valor, sei lá, temperatura, algum valor contínuo. Então, eu posso usar essa ideia. E aqui a gente está usando uma reta para fazer essa relação entre a área da casa e o preço da casa, mas não precisaria ser uma reta, poderia ser uma curva qualquer também. E outra coisa eu estou falando da área da casa, mas na prática eu posso considerar outros atributos da casa, por exemplo, se tem quintal, tem garagem, onde está localizado, quando foi construído, sei lá, se bate sol na área, etc, etc. Então, embora aqui eu só represente o x em uma variável, eu poderia representar em várias variáveis e nesse lugar da reta, eu teria, na verdade, um plano ou uma superfície
passando ali pelos pontos, assim, digamos. Ok, então aqui expliquei o que é classificar e o que é fazer uma regressão. E vocês viram, aqui eu estou mostrando exemplo de encontrar retas para separar pera de banana ou passar essa reta para capturar essa relação entre a área da casa e o preço da casa. Muito bem. E aí a questão é, como é que a gente vai achar essa reta? Então, aí a gente fala em qual que é o princípio utilizado para treinar uma máquina. A ideia é, dentre todas as soluções possíveis, encontrar uma que tenha o menor erro. Então, nesse caso aqui da classificação, de fato, vocês meio que... Não sei se essa é a melhor reta, mas é uma das melhores que eu consegui encontrar, que erra menos, assim, digamos, para esses pontos que eu tenho. E aqui, no caso da regressão, também está mais ou menos razoável essa reta aqui, se a gente pensar em reta. Tá? Como é que a gente conta erros? No caso de esse problema de regressão, o erro é basicamente essa diferença entre o que a reta está predizendo e o valor real do imóvel. Esse é o erro. Então, a gente tenta minimizar a soma desses erros, considerando todos os imóveis para os quais eu já conheço o preço. Isso pode ser explicado por essa fórmula aqui embaixo, não vou detalhar isso, mas existe uma forma matemática para a gente calcular esse erro. E o objetivo, então, seria o quê? Tentar encontrar a descrição dessas retas que minimizam esse erro aqui. E aí, então, eu vou colocar aqui uma equaçãozinha. Essa equaçãozinha aqui, no fundo, representa eu posso pensar que representa uma reta no plano. Então, se eu pegar, por exemplo, especificamente essa equação aqui, onde o W0 é menos 0,5, o W1 é 1, W2 é menos 1, e pegar os pontos onde essa equação é exatamente zero, eu vou ter o quê? Essa reta aqui. Se eu pegar e trocar o primeiro coeficiente, o W0, por mais 1,5, eu vou ter essa outra reta laranja. E assim por diante. Se eu for mudando esses valores, eu vou tendo retas diferentes. Ou mudam de posição, ou mudam de ângulo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que como é que a gente tem a família de todas as soluções possíveis se estivermos pensando em retas? É simplesmente eu posso variar esse valor W0, W1, W2. Se eu considerar todas as variações possíveis, eu consigo preencher o plano inteiro, variando a reta de ângulo, posição, etc. Então, essa é a minha família de todas as posições, todas as retas possíveis. E o objetivo do aprendizado de máquina, então, é encontrar uma dessas que melhor separa ou se ajusta aos dados que eu tenho. E aí eu vou trazer de volta o neurônio que o Tiago mostrou agora, antes. Como vocês, como ele já explicou assim rapidamente, eu vou falar mais um pouquinho. Aqui o que nós temos? Então, temos aqui entrada, que podem ser aqueles atributos que eu falei, o quão amarelo é, quão assimétrico é e outras informações. Do outro lado, nós temos a saída, ou seja, esse neurônio simplesmente recebe os atributos e responde lá na frente se é uma banana, se é uma pera, ou então qual é o preço da casa. Essa é a ideia. E o Tiago já falou dessa combinação aqui que acontece. O que o neurônio faz? Simplesmente pega esses dados, faz uma continha, e a partir da continha toma uma decisão para dizer é uma banana ou pera. E essa continha, basicamente, se vocês lembrarem, é o meu... Aqui eu escrevi B, para ficar consistente com o dado, mas seria o W0 mais W1x1 mais W2x2. E, bom, aqui eu tenho mais, então eu poderia ir somando W3 mais x3, W4 mais x4, etc, etc. É uma combinação linear das entradas. Cada entrada xi
está ponderado por um WI. E o que a gente comentou sobre essa equação? São retas. Então, o neurônio, essencialmente, ele está aprendendo uma função linear. Se a gente pensar em duas variáveis, é uma reta. Ok. Agora, eu estou dando exemplo com retas, porque é mais fácil de explicar, visualizar, mas, em princípio, a gente pode pensar em qualquer tipo de curva para fazer essa separação. Poderia ser uma coisa assim, curva. Eu poderia pensar em algo muito mais elaborado, uma coisa bem tortuosa aqui. Então, essas são escolhas possíveis quando a gente fala em machine learning, ou seja, qual é a família de curvas ou funções eu vou usar para fazer essa separação, esse ajuste nos dados. Talvez algumas pessoas tendam a achar que a solução melhor aqui é o que está à direita, porque aqui ele não está errando nada, certo? Se a gente olhar... Cadê meu ponteiro? Aqui, o que está desse lado da curva é todo mundo azul, o que está desse lado todo mundo é marrom, então aqui não tem erro nenhum, então está perfeito. Só que em machine learning a gente tem também a questão do sobreajuste. Se você começar a exagerar na família de funções, na complexidade dela, eu posso ficar muito preso aos dados que eu tenho em mãos e esquecer o resto. Porque qual que é a ideia do aprendizado de máquina? Não é ela funcionar apenas para os dados que você tem. Então, você coletou meia dúzia de amostras e quer que o sistema aprenda, mas eu não quero que ele aprenda só aqueles 6 casos, eu quero que aprenda todo o resto. Então, é muito possível que a melhor solução nesse caso seja o que está à esquerda, apesar de ele estar errando um pouquinho. Podemos pensar também em coisas mais complexas, aí eu vou retomar a ideia de árvore de decisão que o Tiago comentou rapidamente. Eu vou falar mais um pouquinho. Então, a ideia da árvore de decisão, se a gente olhar desse ponto de vista de esses pontinhos no gráfico, então, ali, em cima, o branquinho seria todo mundo aqui, e aí eu vou fazer um corte aqui no plano. Então, estou dividindo o plano em duas metades, o lado esquerdo e o lado direito, que é as bolinhas que vocês estão vendo aqui. E aqui, então, eu teria pergunta assim, o pontinho está do lado esquerdo ou direito em relação a esse corte aqui? A partir disso, eu posso ir para a esquerda ou para a direita. E aí, aqui vocês podem ver que eu fiz o corte no lugar mais ou menos ok, no sentido de que a maioria que está do lado esquerdo é marrom, a maioria que está do lado direito é azul. Só que tem umas misturas aqui, então eu vou tentar refinar um pouco mais isso. Então, vamos lá, mais um passinho. Agora, eu fiz mais um corte aqui. Peguei aqui, cortei, ou seja, esse nozinho aqui, uma vez que eu vim para cá, ou seja, eu já estava do lado direito aqui, eu posso fazer mais uma pergunta. Ele está do lado esquerdo ou direito em relação a essa segunda linha vertical aqui? E aí, eu vou para essa parte do meio aqui, marrom, ou eu vou para o lado direito, azul. Então, percebam que aqui eu estou crescendo uma árvore de ponta cabeça. Comecei com a raiz branca e agora os ramos estão aparecendo. Então, por isso que essa estrutura de decisão é chamada de árvore de decisão. E eu posso ir crescendo essa árvore. Então, eu vou crescer mais um pouquinho só para ficar mais claro. Agora, o que eu fiz foi pegar, então, essa faixa do meio, que é essa bolinha marrom aqui, e dividir de novo em 2 pedaços, uma parte marrom, uma parte azul. E aí percebam que quando eu fiz isso, essa parte do meio agora está correta, a parte de baixo está marrom, a parte de cima está azul. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou para o lado esquerdo dessa árvore e vou resolver o lado esquerdo. Aqui. Então, essa é a ideia de crescer uma árvore de decisão. E a gente consegue fazer isso no computador, assim, já existem coisas prontas para fazer isso, mas a gente consegue programar isso também, isso é relativamente, quer dizer, é trabalhoso, mas é já bem estabelecido. Eu não vou continuar crescendo a árvore, mas eu poderia também continuar crescendo mais se houvesse necessidade.
E aqui o que eu queria chamar a atenção é a questão de onde que fica a superfície de decisão. Se a gente seguir essa linha aqui, depois aqui e aqui. Então, na parte superior, a gente tem o azul, que seriam as bananas. E aqui na parte de baixo, eu tenho as peras. Esse seria o resultado final, mas para a gente chegar nisso, na prática, se percorre essa estrutura aqui de decisão. Então, uma vez construída essa árvore, agora eu consigo classificar qualquer pera ou banana. Simplesmente eu calculo novamente a simetria, e com o amarelo esse ponto vai cair em algum lugar, mas para saber aonde ele caiu, eu simplesmente vou percorrendo essa árvore, vou descendo, subindo, né, para o ramo, até chegar numa folha, que é onde vai estar a informação de se é banana, que é azul, ou se é pera, que é marrom. Tudo bem? Ok. Então, agora, quer dizer, eu especifiquei, então, algumas superfícies para separar, ou curvas que a gente pode usar para fazer ajuste nos dados. E aí eu queria também trazer esse gráfico e vou tentar explicar por palavras, porque não tem mais seguras, mas aqui a ideia é o quê? Eu posso pegar 2 neurônios, não sei se vocês lembram que o Tiago comentou que eu posso pegar um monte de neurônios, juntar e montar uma rede neural. Aqui eu estou ilustrando um caso em que eu estou pegando 2 neurônios. Lembra que eu falei que o neurônio, no fundo, essencialmente, ele está traçando uma reta? Então, se eu tiver 2 neurônios, eu posso traçar 2 retas. Vocês concordam? E aqui é um exemplo de 2 retas, então, vocês podem pensar que cada neurônio está gerando uma dessas retas aqui. E isso faz o quê? Se antes com um neurônio eu conseguia separar o meu plano em metade da esquerda ou da direita, agora eu consigo, por exemplo, separar em 4 regiões diferentes. Vocês concordam? Ou seja, se eu tiver mais retas ou mais neurônios, eu consigo separar em mais regiões. Eu posso usar tantos quantos neurônios eu quiser e começar a fazer essas bordas muito mais elaboradas. Se eu tiver neurônio suficiente, eu consigo até aproximar uma região circular. Tá? Não vou entrar em detalhes assim sobre isso, mas acho que vocês conseguiram pegar a ideia, eu espero que tenham pego a ideia sobre isso. E aí, bom, aqui está a rede neural, assim, um exemplo de rede neural. Então, novamente, aqui temos entradas, né, de um lado, saídas de outro, e aí cada uma dessas bolinhas azuis são neurônios, que, como o Tiago já disse, são, no modelo mais genérico, são organizados em camadas. Então, cada fileira aqui vertical é uma camada. E o processamento aqui na rede neural, ele entra aqui e vai propagando o dado para a direita. Ou seja, a entrada passa pelos neurônios da primeira camada, que vão gerar a saída. Essa saída vai alimentar os neurônios da próxima camada, isso vai propagando. Então, é sinal que entra e vai propagando, e depois lá no final sai a resposta, entre aspas. E o que é importante também comentar aqui é que cada uma dessas conexões que vocês estão vendo são aqueles parâmetros que eu falei, o W0, W1, W2, e aqui eu tenho vários, infinitos, muitos. Sei lá, então, quanto maior a minha rede neural, mais parâmetros eu vou ter para fazer o ajuste. Então, como é que a gente faz esse ajuste de parâmetros? Uma forma de fazer, principalmente quando a gente fala em redes neurais, a técnica mais utilizada para fazer ajuste de parâmetros é via um processo iterativo. Como é que funciona isso? Então, a ideia é, inicialmente, eu poderia começar com valores quaisquer que eu vou atribuir inicialmente para os meus parâmetros, o W0, W1, W2, etc., etc. Que aqui eu denotei por... cadê? Perdi. Não, estou apertando a coisa. Aqui. Então, suponho que W0 aqui representa o conjunto de todos os pesos no instante zero antes de iterar. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um dos exemplos que eu tenho, por exemplo, aqui vamos pensar que eu estou querendo reconhecer letras, então
entrada, propaga, e eu vejo a saída. A saída está correta? Se estiver correta, perfeito, não preciso fazer nada. Mas se a saída estiver errada, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor dos parâmetros de forma que a saída fique mais correta. Talvez não fique 100% correta, mas talvez eu consiga aproximar e chegar mais perto da resposta correta. Então, a ideia é sempre fazer isso. A cada iteração, eu posso ir usando exemplos diferentes, ou pode até ser o mesmo exemplo, posso usar eles repetidas vezes. A cada iteração, passo o exemplo que eu tenho, confiro com a saída que eu tenho, que eu espero que seja, a resposta está correta, se estiver ok, se não, altero os parâmetros. Não vou explicar como a gente faz essa alteração de parâmetros, porque aí eu teria que dar um curso de cálculo, e acho que não é esse o objetivo, mas existe, então, toda a fundamentação matemática, computacional e assim por diante, para a gente fazer esse ajuste a partir do erro que a gente mede ali no final. Como eu tinha dito antes, a gente consegue medir o erro lá no final, e a partir daí a gente consegue mexer esses parâmetros de forma que o erro diminua. E matematicamente conseguimos mostrar que esse erro, à medida que nós iteramos, ele vai diminuindo. Então, pode demorar um pouquinho, talvez eu tenha que iterar 100 vezes, 20 vezes, sei lá, 1000 vezes, dependendo do modelo, talvez 1 milhão de vezes, mas alguma hora eu vou chegar numa situação de pouquíssimo erro. E é isso que a gente sempre busca fazer em aprendizado de máquina, pelo menos em relação a redes neurais. Existem outros algoritmos, outras técnicas que não necessariamente seguem esse tipo de ajuste de parâmetros. De forma geral, a gente sempre quer minimizar o erro. Ok, então, acho que falei até agora, então, o que é o problema de classificação, regressão. A gente tem os exemplos, nós queremos ajustar alguma função, ou para separar, ou para descrever a relação entre entrada e saída. E aí eu falei um pouco, então, de o que é treinar uma máquina. E então, vamos só recapitular isso. Como eu disse, antes de mais nada, a gente precisa muito bem definir o que é a nossa tarefa quando a gente pensa em fazer ou aplicar machine learning, o aprendizado de máquina. O que eu estou querendo fazer? Então, em termos de entrada e saída, eu tenho que ter essa definição muito clara. Qual é a tarefa computacional que eu estou querendo resolver? Isso é um detalhe muito importante. A segunda coisa, a técnica que eu estou explicando aqui, aprendizado de máquina, na verdade é chamado de aprendizado de máquina supervisionado, porque eu tenho exemplos de entrada-saída. Eu tenho a medida lá das frutas e eu sei isso é uma banana, isso é uma pera. Então, a supervisão se refere a essa resposta, eu tenho as respostas. Mas há situações onde eu não tenho essa resposta, apenas eu coletei dados e agora o que eu faço com esses dados? Isso eu nem vou comentar hoje aqui, não vai dar tempo, mas o exemplo que eu estou mostrando é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Então, nesse caso, a gente precisa também ter esses exemplos de entrada e saída para poder treinar a máquina. E, como eu falei bastante de usar retas para fazer essa separação, etc. Mas, na prática, como eu disse, eu posso usar outros tipos de superfícies, outros tipos de funções muito mais complexas. Então, outra coisa que a gente precisa fazer quando pensa em aplicar machine learning é saber escolher o que seria essa família de funções adequadas. Não pode ser muito simples. Em alguns casos, só uma reta não vai resolver o meu problema. Mas também não pode ser uma coisa muito tortuosa, como aquele exemplo que eu mostrei, porque aí eu corro o risco de exagerar na dose e, de repente, funcionar só para aqueles exemplos que eu tenho e não funcionar no mundo real, quando eu for realmente usar o modelo que eu já treinei. Tá? Depois de escolher também o modelo, eu preciso também ter, então, formas de fazer o treinamento. Então, o que eu expliquei aqui, rapidamente, foi como fazer o ajuste de parâmetros, por exemplo, numa rede neural,
mas, como eu disse, existem outros algoritmos e aí a forma de treinamento pode diferir um pouquinho também. Não vou ter tempo de explicar todos os modelos nem nada, mas acho que é importante que fique claro essa ideia de o que a gente está tentando fazer quando a gente fala em aprendizado de máquina. Muito bem. E aí falamos de machine learning de forma geral, e hoje em dia se fala muito sobre deep learning. O que é deep learning? No fundo, é machine learning, só que machine learning moderno, em que a gente tem muito mais dados, muito mais poder computacional, e em termos de redes neurais, acho que é interessante comentar que, apesar de rede neural, essa ideia de neurônio existir desde a década de 50, por muito tempo as pessoas tiveram dificuldade de realmente treinar e chegar num bom treinamento, principalmente quando a rede tinha mais de 2 camadas, por exemplo. Então, as redes eram pequenininhas, em geral, para eu conseguir treinar. O fato da gente ter muito mais dados permitiu quer dizer, fez com que fosse possível treinar redes muito maiores. É isso que, no fundo, é Deep Learning hoje em dia. Basicamente, Deep Learning refere-se a redes neurais gigantes sendo aplicado para um monte de coisas. E aí eu vou tentar explicar por que está estourando assim, né, Deep Learning. E para isso é interessante, então, comentar como era Machine Learning tradicional. O que eu estou chamando de Machine Learning tradicional é o que vinha antes, o que veio antes de Deep Learning, que é essa ideia de, então, eu não consigo processar a foto da pera, da banana, então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar alguns atributos desse fruto e vou passar esses atributos para o meu algoritmo, para a minha rede neural, para a árvore de decisão, seja lá o que for. Aqui eu tenho um exemplo de galáxia, a mesma coisa. Se eu quero reconhecer se essa galáxia é espiral ou elíptica, formatos que os astrônomos costumam utilizar, eu preciso pegar essa imagem, aplicar processamento de imagem, e aí mais tarde, hoje, vocês vão ver um pouco sobre processamento de imagem, eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia é extrair alguns atributos dessa imagem e aí passar esses atributos para o treinamento. Então, Machine Learning tradicional seguia basicamente esse fluxo aqui. E, por um tempo, um grande desafio, depois que os algoritmos de Machine Learning já estavam bem robustos, todo mundo já aprendeu a treinar, um grande desafio passou a ser justamente fazer essa extração e seleção de características ou atributos, né? Como que eu vou extrair esses atributos, quais são mais interessantes ou não. E aí que vem a grande virada aí que vem do Deep Learning. Então, aqui está o pipeline de Machine Learning tradicional. Então, como eu disse, por exemplo, se eu quero processar a imagem, eu preciso primeiro fazer uma extração de atributos manualmente, ou seja, eu devo programar algoritmos de processamento de imagens para extrair os atributos, esse x1 até xn, e assim passar para o algoritmo ali, para a rede neural, para a árvore de decisão e assim por diante, para poder fazer a classificação. Deep Learning faz o quê? Basicamente, ele engoliu essa parte aqui. Engoliu entre aspas, não vamos dizer que isso foi intencional, mas é isso que acontece. O que hoje em dia a gente consegue fazer com imagem? Eu consigo passar a imagem diretamente para uma rede neural, ou especificamente as redes convolucionais que o Tiago mencionou. As primeiras camadas da rede convolucional, elas usam neurônios com um comportamento um pouquinho diferente, que acho que vai ficar mais claro para vocês na sessão da tarde. Então, as várias camadas aqui, no fundo, fazem esse papel de extrair, talvez não as features do jeito que a gente imagina, mas cada camada pode ser pensada como uma forma de extrair representações alternativas da sua entrada. Então, cada camada vai transformando os seus dados e mais lá para o final eu tenho essa representação rica o suficiente para
essa maquinaria conseguir responder se isso é uma galáxia espiral ou elíptica. Aqui embaixo tem um outro exemplo que seria, no caso, detectar objetos na imagem, ou no caso, imagens astronômicas, cada pontinho no céu é uma estrela, é uma galáxia, é um quasar, etc. Então, eu poderia também aplicar uma rede convolucional específica para detecção de objetos e marcar aqui verdinho é estrela, ou sei lá, galáxia, e vermelho é quasar, sei lá, não sei o que é exatamente, está tão pequenininho que nem dá para ver. Então, essa é a diferença, assim, eu diria fundamental entre o que a gente chama de machine learning tradicional e o machine learning moderno, ou mais especificamente deep learning. Deep learning tem essa capacidade de extrair as características ou atributos das imagens ou de outros tipos de dados. Então, eu não vou explicar nem mostrar aqui redes muito complexas, mas eu só queria mencionar que o que tem de diferente nas redes neurais modernas? Primeiro, eles incluem diferentes tipos de neurônios. Tiago já comentou brevemente, tem mecanismos de atenção, então a rede consegue prestar atenção em partes da imagem ou parte do texto de entrada. As redes são muito mais complexas em termos de arquitetura, não é mais esse estilo só monte de camadas de neurônios, mas eu posso ter vários diferentes tipos de ligação, diferentes módulos que se interconectam. Tem muito mais parâmetros, só para vocês terem ideia, o GPT, que é a base do chat GPT, sei lá, alguma das versões tinha 175 bilhões de parâmetros, bilhões. E essas redes, então, hoje em dia, são capazes de processar diferentes tipos de dados sem a necessidade de fazer essa extração de atributos manualmente. E aí, quando eu digo diferentes tipos de dados, exemplos aqui, por exemplo, imagem, vídeo, áudio, texto, combinação desses, né, que é o tal da multimodalidade, e assim por diante. Então, sobre isso, vocês vão poder ver mais na sessão da tarde. Deixa eu ver, meu tempo está acabando, acho que eu posso gastar mais 5 minutos, né? Aí eu queria, então, só para, já estou chegando, concluindo, fazer um panoraminha. O Tiago fez um panorama super rico, super completo de IA, assim, histórico e tudo. Eu vou fazer um panoraminha bem simples de machine learning, olhando machine learning, a evolução de machine learning, tendo como perspectiva a disponibilidade de dados. Como é que o dado foi importante para a evolução de machine learning? Então, nos primórdios, o que acontecia? A gente não tinha dados, não tinha computadores, basicamente. Dados estavam na cabeça da gente, ou talvez anotado em algum papel, mas não estava acessível para a máquina. Então, nesse momento, o que era a inteligência? Regras, né? Basicamente, aqui eu tenho um programinha que são regras, né? Aqui é decidir se eu dou crédito ou não a um cliente. Então, se a idade for maior do que 40, se a pessoa for dono de uma casa, então aprova o crédito. Se não, se a renda for maior do que R$ 5.000, aprova o crédito. Se não, nega. Sei lá, regras que a gente mesmo pode fazer. Tirar essas regras da nossa cabeça a partir da experiência que a gente tem, do conhecimento que nós temos, né? Então, na época, sem dados, era assim que se fazia inteligência, ou seja lá o que for. Eu podia programar isso no computador, eventualmente. A partir do momento que começamos a ter dados ou computadores e coletar dados e representar dados, vem uma fase que é mais probabilística, que, assim, no sentido de assumir uma certa distribuição de dados. Então, esse chapeuzinho que vocês estão vendo aqui é o que o pessoal chama de distribuição gaussiana, distribuição normal, é dizer que os dados seguem essa distribuição, fica mais... Vamos pensar assim, eu estou pensando em altura de pessoas, então ali no centro tem as pessoas, a maioria tem uma estatura tal, tem algumas pessoas que são mais baixas, tem outras pessoas que são mais altas, mas a maioria tem uma estatura média ali, e a maioria, né? É meio essa leitura. Então, a gente poderia assumir esse tipo de distribuição e aí tentar simplesmente ajustar esse chapeuzinho. Vai ser mais largo, mais achatado,
basicamente isso. Então, são modelos muito específicos para tentar ajustar os dados. À medida que eu comecei a ter mais dados, aí começa a ser possível pensar em fazer essa indução de modelos. E aí eu falo em modelos mais genéricos. Por exemplo, a árvore de decisão. Foi uma das que apareceram no começo ali. Então, essa árvore que vocês estão vendo à direita é o mesmo... Deixa eu voltar aqui. É essa mesma regra que aqui, digamos, a pessoa escreveu. Agora, aqui, a ideia é eu olho os dados e o próprio algoritmo monta essa árvore. Tá? Bom, os dados foram aumentando e aí, como eu disse, vem os algoritmos de machine learning já estavam funcionando, aí vem essa preocupação em fazer a extração eu chamei de features aqui, seriam os atributos dos objetos que eu estou querendo analisar. E aí, finalmente, a gente chega nessa era do Big Data. Então, agora temos dados abundantes e aí isso viabilizou o treinamento dessas redes gigantes e essas redes, então, estão conseguindo também fazer essa extração de features. Então, essa foi esse, diria, é o panorama, assim, como que o machine learning evoluiu ao longo dos anos. E a gente está nesse patamar agora em que eu consigo processar dados complexos. Imagino que a evolução daqui para frente vai ser, agora eu não vou só analisar uma imagem isoladamente, ou o texto, mas juntar essas coisas. E, de fato, isso já está acontecendo. Então, tem redes neurais onde a entrada é um texto, é uma imagem, é um vídeo, ou, sei lá, áudio. Junto tudo isso e ele dá um jeito de juntar a informação que vem esses três modais de dados e conseguem fazer uma predição, sei lá, gerar uma resposta. E a vantagem disso é que você tem informações complementares quando eu olho imagem, texto, ou imagem, áudio, etc. Ou seja, eu tenho mais contexto do problema que eu estou querendo resolver. Ok, só para terminar essa parte, então, essencialmente, então, muita evolução aconteceu por causa dos dados. Então, essas técnicas são totalmente, assim, totalmente exagero, fundamentalmente baseados em dados. Então, só para resumir aqui, para fechar tudo que eu falei aqui, que é, na verdade, apenas uma pequena parte dessa área chamada de aprendizado de máquina, e aí, se a gente for juntar IA, então, é um oceano gigante, mas, em termos de aprendizado supervisionado, precisamos definir bem a tarefa computacional, o que é entrada, o que é saída, precisamos ter esses exemplos, se eu for usar a abordagem supervisionada. E uma coisa importante, a gente não deve subestimar o trabalho de preparar esses dados, entrada e saída. Pode parecer fácil, mas hoje em dia acho que é a parte mais difícil dessa área de aprendizado de máquina. Não é usar o algoritmo, não é usar o computador nem nada, é você ter esses dados. Porque esses dados também não podem ser qualquer coisa, precisa ser curado, ou seja, você tem que garantir que é minimamente confiável aquilo que você está passando para o computador aprender. Outra coisa que é interessante comentar é que, como a gente está assim, todo mundo está falando de inteligência artificial, também não podemos cair na tentação de usar inteligência artificial, aprendizado de máquina para tudo. Às vezes você não precisa. Se eu quero somar números, não preciso ensinar o computador a fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu sento e faço um programinha em 5 minutos. Se eu for treinar, sei lá, eu teria que coletar dados, sei lá, formular o problema, etc, etc. Eu vou gastar muito mais tempo. Não faz sentido. Outra coisa, eu falei do modelo genérico aí de mapear a entrada para a saída. Então, é importante comentar novamente que eu preciso pensar o que é um modelo adequado para a complexidade do meu problema. Não pode ser muito simples, não pode ser muito complexo. E uma coisa que eu não comentei até agora, que é super importante, é validar o modelo. Depois que você treinou, como que você sabe que isso vai dar conta do recado? Então, não adianta eu ajustar ele para os dados que eu tenho e esse modelo não funcionar
para os dados novos que vão aparecer. Então, uma parte importante de aprendizado de máquina não é só fazer o ajuste, mas garantir também que ele vai funcionar bem para os novos dados. E aí a gente tem vários desafios, porque os dados podem mudar com o tempo também. Por exemplo, suponho que eu estou tentando aprender perfil de consumidores, sei lá, de uma loja ali. Hoje é um perfil, mas daqui a um ano provavelmente vai ser diferente. Então, se eu treinei o modelo hoje, no próximo ano já não vai funcionar tão bem. Então, eu tenho que saber fazer os ajustes ao longo, no decorrer do tempo. Ok. Eu vou listar aqui 3 livros que eu, não sei, no contexto mais acadêmico, eu costumo recomendar, inclusive, para os alunos que querem estudar um pouco dessa área de machine learning. Então, o primeiro livro ali, do Abu Mustafa, é Learning from Data. Bom, para a gente ler esse livro, precisa ter conhecimento de matemática, estatística, álgebra linear, computação e assim por diante. Então, parece assim, fascinante, legal, maravilha, mas é bom saber que tem muito conhecimento por trás para dar sustentação a tudo isso que a gente está vendo na prática hoje em dia. E muito conhecimento, então, muitas vezes a gente tem que estudar bastante para chegar ao ponto de entender realmente o que está acontecendo. Então, o primeiro livro dá uma ideia do que é machine learning, então seria uma explicação muito mais detalhada daquilo que eu falei hoje, assim, rapidamente, em 1 hora ou menos, né? O segundo livro fala de deep learning, e o terceiro é um livro que fala de redes neurais. Eu listei aqui porque eu conheço esses livros, eu gosto, e mais do que isso, tem uma versão online que está publicamente disponível. Não, o primeiro não é o livro, mas tem vídeos. O primeiro tem vídeos no site aqui, que está disponível publicamente. Então, para quem tiver interesse, acho que é bem interessante. Acho que eu vou concluir, na verdade, eu tenho uns exemplos, mas eu vou pular essa parte e mostrar algumas aplicações assim mais relacionado com o que eu faço, mas isso depois eu posso conversar se alguém tiver interesse. A parte de imagens e mais tarde vocês vão ter exemplos então de aplicações aí de linguagem natural e de visão computacional. Então eu vou encerrar por aqui, vou voltar inclusive para cá. Obrigada.